No vídeo de hoje eu separei 5 carros usados que conseguem custar o mesmo ou até mais barato que carros populares dentro da própria marca. São opções super interessantes se você quer um carro mais diferente, porém com preço de carro de entrada. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. E vale lembrar, antes de começar o vídeo, que apesar desses carros terem sofrido uma grande desvalorização e hoje estão relativamente baratos, o custo de manutenção nunca desvaloriza. Então, logicamente, são carros mais caros de manter do que os carros de entrada. Porém, acaba valendo muito a pena. Você vai levar um carro mais completo, mais acabado, tecnológico e seguro. Atualmente, os SUVs ou crossovers possuem a maior busca em nosso mercado, principalmente os compactos. E por isso, eles acabam custando bem caro. Um SUV compacto usado, você encontra por volta de 60, 70, 80 mil reais. Porém, uma opção até esquecida no mercado de usados é o Volkswagen Tiguan de primeira geração. Custa o mesmo que um Gol usado, porém é um carro infinitamente melhor, mais seguro, acabado, tecnológico e potente. Pelo preço que se encontra atualmente, é um dos SUVs médios com melhor custo-benefício do mercado. O Tiguan só tem uma versão, porém com vários opcionais. Desde o modelo sem nenhum opcional, você já vai levar um carro muito completo para casa. Mas pela baixa diferença de preço, o interessante é pular já sempre para os modelos mais equipados, que saíram com GPS, Parque Assist, teto solar, bancos em couro e alguns outros opcionais. Mas de série ainda tem os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas e muitos outros equipamentos. É um carro que, para a época, se destaca até hoje em dia. Mas nem tudo são flores. Apesar de estarmos falando de um SUV médio, ele peca muito no espaço interno. E com folga e conforto, no máximo 4 passageiros adultos vão. Já o porta-malas dele é muito bom, tem 470 litros. Partindo para a sua mecânica, para quem não conhece, em partes é exatamente a mesma que é usada no Jetta TSI. O motor dele é um 2.0 EA88 TSI Turbo com injeção direta, que gera 200 cavalos a 5.100 RPM. Ele tem 28,5 kg de torque a 1.800 RPM. O câmbio por aqui é um automático convencional de 6 marchas, um AISIN. Ele não vai ter a performance e o desempenho do DSG, porém em relação à durabilidade, confiabilidade e até custo de manutenção, esse câmbio aqui é bem melhor. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 207 km por hora. É um crossover que pesa pouco mais de 1.500 kg, considerando isso, é um carro que tem um desempenho muito bom, ele surpreende neste quesito. Por ele usar a tração 4x4 permanente, o consumo dele piora bastante, principalmente dentro da cidade. Na cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro. Já na rodovia, 9 km por litro. É um carro que tem um consumo bem puxado. O Volkswagen Tiguan 2012, modelo um pouco mais novo, que já adota o facelift, tem preço médio de R$ 65 mil. O modelo mais antigo você acha até a partir dos R$ 40 mil, porém é um pouco mais difícil achar em bom estado. Para vocês terem ideia, um Gol 2020 custa em média R$ 70 mil na versão de topo. E o Tiguan, apesar de ser um carro bem mais antigo, é um carro que tem mais equipamentos, tecnologia e principalmente segurança. Então, para você que quer um carro familiar, vale a pena dar uma olhada no Tiguan. Outra baita opção no mercado de usados pelo preço é o Ford Fusion, principalmente na versão 2.5, que não é muito buscada. Essa versão acaba sendo bem interessante, pois tem uma durabilidade maior e o custo de manutenção é menor em relação ao turbo. Essa geração muitas pessoas acabam não olhando muito para essa versão por 2 motivos. O primeiro é pela potência. O 2.0 turbo acaba chamando muito mais a atenção, principalmente por ser um downsize. E o outro motivo é que com o motor 2.5, essa geração só veio na versão de entrada, a SEL. Na antiga geração, o 2.5 tinha praticamente os mesmos itens do modelo V6. Porém, mesmo nessa versão de entrada, já é um carro completão. Essa versão SEL é muito equipada para a época
e não vai dever em nada para os carros mais atuais. Os principais equipamentos de luxo, conforto e segurança, ele já tem tudo de série, como os bancos em couro com regulagem elétrica, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o piloto automático, sistema de som premium assinado pela Sony, luz ambiente ajustável à cor, airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração, assistente de partidas e rampas, bancos dianteiros com ajuste elétrico e até o opcional do teto solar. É um carro muito equipado. O Fusion também se destaca no espaço interno, que é excelente para todos os 5 ocupantes, assim como o porta-malas que tem 514 litros. Partindo para a sua mecânica, ele é equipado com motor 2.5 Duratec, motor já bem consolidado no nosso mercado e é o mesmo equipado lá no Ford Ranger, conhecido pela durabilidade e alta confiabilidade mecânica. Nesse modelo aqui, ele já é flex, ele gera 175 cavalos com álcool e 167 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 24,2 kg de torque com álcool e 23,2 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. O câmbio dele é um convencional de 6 marchas, o 6F35. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora, limitada eletronicamente. O Fusion é um carro bem pesado e com essa motorização ele não vai te entregar um desempenho acima da média, mas também não é tão ruim. Tem um 0 a 100 ok e boas retomadas. Para uso diário, vale a pena. O consumo dele poderia ser um pouco melhor, mas a vantagem aqui é que neste modelo ele já passa a ser flex. Então, dentro da cidade, com o álcool, ele faz 5,4 km por litro, já com gasolina, 7,9 km por litro. Na rodovia, esse consumo passa para 8,2 km por litro com álcool e 11,9 km por litro com gasolina. Um Ford Fusion 2.5 2013 você acha em uma média entre 65 e 75 mil reais, enquanto um Ford Ka Titânio 2020 chega ou passa dos 80 mil reais. O Hyundai 30 de segunda geração infelizmente não fez muito sucesso em nosso mercado, embora seja um carro muito bom, e o melhor é que ele custa até mais barato que um HB20, por exemplo. Lógico que são outras propostas. O i30 dessa geração teve uma grande evolução em relação à passada. Ficou mais bonito, embora perdeu a identidade. Até ficou mais equipado e tecnológico. O motor ficou mais potente também e o câmbio, que antes era de 4 marchas, passou a ser um de 6. Embora muitas pessoas critiquem ele por ter perdido o motor 2.0, 1.8 dessa geração aqui é bem mais eficiente, anda mais e consome menos. O i30 é disponível apenas na versão GLS, mas tem algumas variações. Existe a completa, chamada de C180, e a versão GLS completíssima, chamada de C149. Essa versão adiciona um belíssimo teto solar panorâmico, o freio de estacionamento elétrico, airbags frontais, laterais de cortina, os bancos em couro, multimídia, já tem conexão Bluetooth, USB e o GPS e diversos outros equipamentos. Porém, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, essa versão C149 não é muito fácil de achar. Então vai depender, se você tem um pouco mais de paciência para ficar buscando o carro, vale a pena dar uma segurada e ir direto para essa versão de topo que acaba enchendo bem mais os olhos. E ele até pode parecer ser um HB20 bombado, porém é um carro bem mais refinado, enquanto o HB20 é um carro compacto, por aqui estamos falando de um carro médio. Tem um acabamento melhor, mais espaço interno e também equipamentos. E falando de espaço interno, o i30 tem um entre-eixos de 2,65 metros e a largura dele é de 1,78 metros. E o porta-malas tem 378 litros, é muito grande para um hatch médio. Agora, partindo para a sua mecânica, ele também é equipado com motor bem conhecido, 1.8 NU, uma variante do motor 2.0 do Cerato, Creta e Sportage. Para um motor 1.8 aspirado da época, ele é bem potente. Ele é a gasolina e gera 150 cavalos a 6.500 RPM. Ele tem 18,2 kg de torque a 4.700 RPM. Em conjunto com um câmbio automático de 6 marchas, o i30 consegue ter boas acelerações e um consumo muito bom, sendo bem melhor que a antiga geração com motor 2.0 e o câmbio automático de 4 marchas. 0 a 100 dele é em 12 segundos e a velocidade máxima é de 190 km por hora. E o consumo dele poderia ser um pouco melhor,
mas acaba ficando na média da concorrência. Dentro da cidade ele faz 9,2 km por litro nos melhores casos. Se for um trânsito um pouco mais pesado, você vai conseguir fazer uma média de 7, 8. Isso vai depender bastante para cada dono, cada trajeto. Já na rodovia, ele faz uma média de 12 km por litro. É um carro que tem uma mecânica tranquila de manter e um custo de manutenção que não é tão alto. É um excelente carro para quem está atrás de um hatch médio. Um Hyundai 30 1.8 2014 custa entre 60 e 68 mil reais. Se a gente pegar um HB20 boca de bagre, que eu não acho nada legal, ele passa dos 80 mil reais na versão de topo. Eu acho bem mais legal comprar um i30 que é mais barato e ainda sobraria um dinheiro para fazer uma manutenção durante um longo tempo. O Chevrolet Cruze de segunda geração, com certeza, é um dos sedãs médios usados com melhor custo-benefício. É equipado, bem bonito, tecnológico e é econômico, além de ter um baixo custo de manutenção, e chega a custar até 20 mil reais a menos que um Corolla, e o preço chega até o próximo de um Onix, que é um carro compacto. Outro destaque dele é o seguro e o custo de manutenção mais barato da categoria. Por ele ser equipado com OnStar, normalmente as seguradoras acabam barateando um pouco mais o seguro. E também tem o menor custo de revisão na concessionária entre todos os concorrentes. No Cruze, dependente da versão, ele tem um excelente custo-benefício. Isso porque desde a versão de entrada, a LT, você já vai levar diversos equipamentos, como o freio a disco nas 4 rodas com ABS, os airbags frontais e laterais, o controle de estabilidade e tração, chamada de assistência de emergência, assistência na recuperação do carro, Isofix, câmera de ré, ar-condicionado digital e automático de uma zona, vidros, travas e retrovisores elétricos, sistema start-stop, multimídia que tem conexão USB, Bluetooth e além do GPS e também espelhamento do celular. É um carro muito completo e se você considerar que é uma versão de entrada, não vai deixar a desejar em nada. É muito mais completo que um Corolla. E agora em relação ao espaço interno, ele também tem um espaço interno bem legal. Ele tem um entre-eixos de 2,70 metros e a largura dele é de 1,80 metros. O porta-malas tem 440 litros. Não é o menor da categoria, mas também não é o maior. Fica ali no meio do caminho. Agora partindo para a sua mecânica, que eu acho que é o ponto onde o Cruze mais se destaca. O motor dele é 1.4 Ecotec Turbo, que é flex e tem injeção direta. Isso acaba ajudando bastante no consumo e no desempenho do carro. Esse motor gera 153 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 24,5 kg de torque com álcool e 24 kg de torque com gasolina a 2.000 RPM. O câmbio dele é sempre um automático de 6 marchas, o GF6 produzido pela própria Chevrolet. Ele faz 0 a 100 km por hora em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 214 km por hora. É um desempenho muito bom para um sedã médio bem pesado. O interessante é que é um carro muito econômico. Dentro da cidade ele faz 7,6 km por litro com álcool e 11,2 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 9,6 km por litro com álcool e 14 km por litro com gasolina. E o interessante dessa geração aqui do Cruze é que ele consertou todos os problemas crônicos que havia na antiga geração. Em relação ao consumo, ele ficou um carro bem mais econômico, tem um desempenho bem melhor por ser um motor turbo, já mais tecnológico, e os problemas que tinha no câmbio já não tem mais. Então é um carro que tem uma excelente confiabilidade mecânica no mercado e o custo de manutenção é baixíssimo. Um Chevrolet Cruze 2017 você vai encontrar em uma média de preço entre 70 e 85 mil reais, dependendo da versão. E um Onix Premier 2020 pode até passar dessa faixa de preço, chega até nos 90 mil reais. Minha opinião, eu levaria para casa um Cruze. É um carro maior, mais confortável e tem mais luxo no geral. E para fechar a lista de hoje, eu separei o Kia Cerato de segunda geração, que foi um carro que teve uma valorização absurda nesses últimos anos, mas ainda assim vale muito a pena.
Embora ele tenha o tamanho de um sedã médio, eu acredito que ele está mais para um sedã compacto premium. Embora ele tenha bastante luxo, tem um acabamento impecável, bons equipamentos para a época dele e chega até próximo de sedãs médios, como o Corolla, por exemplo. É um carro muito legal. E se a gente comparar com o Corolla GLI 2015, o Cerato consegue entregar alguns detalhes a mais, equipamentos, itens, porém custa R$20 mil a menos. Se você colocar tudo isso na balança, é uma opção que vale muito a pena você considerar. A única coisa que o Cerato deixa a desejar é a motorização, que é exatamente a mesma do HB20. Para um carro 1.6 ele não é tão ruim assim, mas como aqui eu considero ele um sedã médio e ele é até bem pesado, já poderia ter um motor mais potente. No HB20 esse motor é perfeito, porém aqui no Cerato ele deveria ter um motor um pouco maior. O Cerato só tem uma versão EX com todos os itens de série. O único opcional era o câmbio automático e os bancos em couro. Vale a pena ressaltar que com o câmbio manual eu só vi um anúncio até hoje. Nunca mais vi anúncios de Cerato dessa geração com o câmbio manual. Partindo para a mecânica dele, ele usa o motor 1.6 Gama, exatamente o mesmo do HB20. Ele é flex e gera 128 cavalos com álcool e 122 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 16,5 kg de torque com álcool e 16 kg de torque com gasolina a 5.000 RPM. Ele faz 0 a 100 km por hora em 13 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Desempenho por aqui não é o forte dele, porém ele tem um desempenho ok para você rodar no dia a dia, mas também não pode exigir muito. E o consumo dele fica na média da categoria. Dentro da cidade, espere uma média de 6,6 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,1 km por litro com álcool e 12,4 km por litro com gasolina. O Cerato é uma excelente opção de um sedã, é espaçoso, completo e muito confiável. Acima de tudo, tem um baixo custo de manutenção e você não vai ter dor de cabeça. Para você que quer pagar uma média de R$60 mil em um HB20, é uma boa alternativa, pois o custo de manutenção é praticamente o mesmo, já que usam a mesma mecânica. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções você levaria para casa. Forte abraço, valeu e fui!